Hoje, quarta-feira, 19 horas e 17 minutos, é dia do projeto Nutri Consultora. Então, sejam todos muito bem-vindos, Nutri, sejam todas muito bem-vindas a esse nosso projeto que começamos a semana passada. Então, hoje estamos no segundo episódio, episódio número 2 do projeto Nutri Consultora, que são lives que eu vou fazer toda quarta-feira. Aliás, eu já venho fazendo toda quarta-feira às 19 horas e 17 minutos. E nesse projeto que a gente deu início a semana passada, com esse nome Nutri Consultora, eu falo tudo o que você precisa saber sobre consultoria para você poder viver de nutrição e faturar 5 mil todo mês. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Emília, sou nutricionista e também sou consultora de alimentos. E o tema do episódio de hoje, gente, é um tema que arranca o cabelo de muita gente. O nosso tema de hoje é como precificar a sua consultoria de alimentos. E aí, quem é que gostou desse tema? Quem é que tem perguntas sobre esse tema? Vai preparando caneta, papel, caderno, porque tem muita informação hoje, gente. Seja bem-vindo, Nai, Sorvelanches, Rose, Natália, Rafa, Mirta. Sejam bem-vindas, Zenaide Macedo, a Sônia Godoy, Maria Augusta, Karine. Gente, sejam todos muito, muito bem-vindos, então. E com certeza, Natália, a gente vai tirar dúvidas hoje também. Se tudo der certo, tiraremos dúvidas todas hoje aqui, porque realmente é uma live de conteúdo, mas é uma live para você entender, aprender e aplicar. Gente, então vamos lá, sem muitas delongas, né? Porque o tema é longo hoje. Vamos ter pergunta, então bora lá. Seja bem-vinda, Thali. O que é precificação, Nutris? O que é precificar a consultoria? Bom, precificar a sua consultoria é definir o preço que você vai cobrar pelo seu trabalho. A gente já entendeu que a consultoria é um trabalho, é um serviço que eu vou prestar de um conhecimento que eu tenho e que um empresário, um dono de estabelecimento comercial ou industrial, ou mesmo um MEI, uma pessoa que trabalha em casa, né? Ele precisa das informações que eu tenho. Ele não sabe e por isso ele compra o nosso serviço. Agora, na hora que eu for vender esse serviço, que preço eu vou fazer? Quanto eu vou cobrar por esse serviço, por esse trabalho que eu vou executar? E aí, você pode até me perguntar assim, né? Uai, Ana, mas já não tem as tabelas de honorários lá dos conselhos, dos sindicatos, da Federação Nacional de Nutricionistas? Já não tem essas tabelas? Não é só eu ir lá e olhar qual é o valor que eu vou cobrar? Bom, Nutri, se fosse simples assim, eu não receberia tantas perguntas de nutricionistas querendo saber como é que faz para precificar um serviço. Então, a gente já entendeu que não é tão simples assim precificar, ir só lá na tabela, olhar um valor e colocar aqui na sua proposta de serviços. Então, por isso, precificar não significa ir na tabela olhar valor. Precificar significa calcular. Precificar significa definir. Precificar significa eu preciso parar um pouco para pensar em quanto eu vou cobrar. Então, Nutris, esse é o objetivo da nossa live de hoje. Eu quero te mostrar que precificar não é só ir na tabela de honorários e ver o preço que está determinado lá e simplesmente você pegar aquele valor e colocar na sua proposta de cliente, para o seu cliente. O que eu quero realmente te falar hoje, na live de hoje, é que precificar a sua consultoria tem que ser algo personalizado. Personalizado para o seu cliente, para o cliente que você está fazendo uma proposta agora, nesse momento. Não é algo fechado, não é algo que você encontra engessado.
precificar, o que eu quero te mostrar na live de hoje é que precificar precisa ser personalizado, sim. Personalizado para você, para o seu cliente. Por quê? Para que tanto fique bom para você quanto para o seu cliente. E Nutris, eu quero saber se você tem aí alguma dúvida sobre precificação. Me conta já se você tem alguma dúvida, se você já passou esse perrengue de ter que precificar e não sabe como precificar. Me conta aí, gente, porque eu já quero ir preparando as turbinas de vocês para todas essas dúvidas e também preparar as minhas turbinas aqui para eu poder conseguir responder todo mundo. Combinado? Então, por isso, Nutris, essa live de hoje, ela não vai ser uma live complicada, sabe? Uma live de planilhas de custo, não vai ser uma live onde vai ter aquele monte de cálculos, onde você vai ficar aí pensando em planilhas, meu Deus, como eu faço para ter essa planilha e etc, sabe? Não vai ser uma live assim, não. A live de hoje, eu quero simplificar para você. Eu quero fazer como se fosse assim um passo a passo para você saber quanto cobrar do seu cliente. Combinado? Então, por isso, eu vou te dar 2 minutos para ir buscar papel e caneta para você anotar papel e caneta para você anotar o passo a passo que eu vou passar aqui hoje para você sobre precificação. Porque com esse passo a passo eu quero simplificar ao máximo para você que já tem uma proposta hoje, precisa fazer uma precificação hoje, já sai conseguindo fazer essa proposta e consiga cobrar de forma justa para você, de forma justa para o seu cliente. A Nutri Rafa diz que pela primeira vez que irei precificar como consultora. Não sei como cobrar os procedimentos operacionais padronizados individualmente fora do manual de boas práticas e as fichas técnicas corretamente. Então vamos lá ver se a gente vai conseguir ajudar aqui a Nutri Rafa hoje, passando aí um passo a passo de forma simplificada para que você possa compreender e fazer já a sua primeira proposta como consultora. A Thali diz que tem uma dúvida, agora com a mudança de legislação sobre tabelas nutricionais. Então, por exemplo, um supermercado, padaria tem muitos produtos, como podemos precificar isso? Meninas, então vamos lá, eu vou fazer minha aula aqui e depois anotem essas perguntas, fechamos um pacote, anotem todas essas perguntas aí para a gente responder vocês aqui assim que a gente for caminhando com essa live, combinado? Bom, então eu não estou aqui hoje, Nutris, para passar para você uma tabela rígida, cheia de preços, que no final das contas não vão servir para vocês. Eu vou ensinar você com essa live o caminho para você aprender a fazer um cálculo que seja justo e que dê valor ao seu trabalho, que você se sinta valorizada por ele e que também não assuste o cliente, não mata o cliente aí do coração na hora que você mandar a proposta para ele. E também com essa live eu quero que você aprenda a replicar esse mesmo cálculo para quantas vezes outras você for fazer propostas. Porque, Nutris, eu quero que você faça muitas propostas e feche números e infinitos contratos. Combinado, Nutris? Então, vamos lá. Com tudo isso que eu disse para vocês agora, que precificação precisa ser personalizado de acordo com o seu cliente, que você precisa parar um pouquinho para pensar no serviço que você vai realizar para o seu cliente. E que você precisa aprender de forma simples, simplificada mesmo, como entender o cálculo para que você replique essa informação para todos os outros futuros clientes que você vai ter, você já começa a entender o quão valioso é aprender a precificar. Porque você entendeu também que precificar não é buscar preço na tabela.
Precificar é definir, é calcular, é pensar, é alinhar, é ajustar. Tudo isso é precificar. Então você tá vendo o quão importante essa live é hoje e a grande vantagem de aprender a precificar, Nutris, presta atenção nisso que eu vou falar agora para vocês. Uma das grandes vantagens de aprender a precificação é que você vai aprender a ter argumentos lógicos para discutir valores e preço com seu cliente. Ou seja, se você sabe precificar, você sabe negociar. E hoje, Nutris, existe essa palavra negociação, ela é muito valiosa no mercado de trabalho. A gente tem falado muito sobre flexibilização, sobre negociação, sobre sentar à mesa junto com seu cliente, discutir com ele motivos pelos quais você cobra tal valor, que tipo de trabalho você vai realizar, o que ele espera de você. Então você tá aqui, Nutri, não é só para aprender a precificar, calcular um preço, não. Você tá aqui para aprender também a se posicionar no mercado de trabalho. Você tá aqui para aprender que é muito mais que o que nós estamos falando aqui, é muito mais do que colocar um preço numa consultoria, é muito mais do que vender a consultoria, é aprender a se posicionar no mercado de trabalho como uma profissional de valor. Aqui você está aprendendo muito mais do que simplesmente olhar ali na tabela e colocar um preço. E combinado? Quero que vocês pensem nisso, porque eu não ensino vocês a serem só consultoras. Eu ensino vocês, Nutris, a serem consultoras com excelência, a serem consultores que os outros, seus clientes, desejem ter, que eles queiram indicar você. Eu quero que você faça sucesso, eu quero que você seja referência no mercado. E é por isso que eu não ensino você só a pegar, eu não te dou o peixe, né? Eu te ensino a pescar o peixe. Então eu tenho um propósito muito maior do que só entregar um peixe pronto para você. Eu podia simplesmente te entregar uma tabela de precificação, falar, olha, lá na nossa tabela assim, você cobra assim, assado, tem lá aquele valor, aquele outro, mas não é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero mostrar para você como é que você pensa o seu negócio, porque você está construindo uma consultoria duradoura. Você está construindo uma consultoria de casinha de tijolos mesmo, não é casinha de papelão. Não, você está construindo a sua consultoria sólida. Você está construindo uma consultoria sustentável, que te sustente para o resto da sua vida profissional, que te dê realmente valor, que te faça sentir orgulho da sua profissão, da carreira que você escolheu. Então, pensando em tudo isso, meus amorecos Nutris, quero dizer para você que quando você aprende a precificar, você aprende a negociar. E quando você aprende a precificar, baseado no que eu vou te ensinar hoje, você aprende, você entende quanto vale a sua hora técnica. Isso é fundamental. Saber quanto custa a sua hora trabalhada. Saber se trabalhar por determinado valor vai valer a pena para você. Porque eu escuto muitos Nutris dizendo assim, nossa, eu acho que eu não fechei esse contrato porque eu cobrei muito caro. Eu acho que eu cobrei muito caro. Outras vezes eu escuto Nutris falando assim, nossa, eu acho que eu cobrei muito barato, o cliente nem pediu desconto, eu podia ter cobrado mais. Nutri, eu quero que você pare de achar que cobrou caro ou que cobrou barato. Eu quero que quando você apresente o seu preço para o seu futuro cliente, você tenha segurança. E que tanto faz como tanto fez, se ele pediu ou não desconto. Ali você vai entender por
que você está cobrando aquele valor. Então, eu nunca mais quero ver você falando, eu acho que eu cobrei caro, eu acho. Ou, se você pensar isso, você vai ter onde buscar informações para confirmar se você cobrou caro ou se você cobrou barato mesmo. Você não vai ficar mais no achismo, porque a Nutri do achismo, ou ela é a Nutri do precinho, que fica cobrando precinhos baratos demais para poder pegar qualquer negócio a todo custo, ou ela é a Nutri do pressão, que ela não sabe colocar preço e acaba colocando preços exorbitantes e assustando o futuro cliente e acaba não fechando contratos. Então, eu não quero mais ouvir você nessa insegurança de precificar. Porque quando você aprende a precificar, você aprende e entende o valor da sua hora, você entende até como dar um desconto. E se o caminho é mesmo dar um desconto, ou se o caminho é negociar. Porque aqui vocês vão me ouvir falar muito disso. A gente não fica dando descontos, Nutris. A gente aprende a negociar valores, preços. E isso eu vou falar hoje para vocês aqui também nessa live. E aí, o achismo, eu acho que cobrei caro ou eu acho que cobrei barato, ele só vai servir quando você for analisar em cima de dados reais se realmente você poderia ter cobrado um pouco mais ou um pouco menos. E achismo, gente, sempre traz insegurança. E insegurança traz medo. E medo impede você de sair para prospectar. Quantos Nutris acabam não saindo para prospectar seus futuros clientes com medo e insegurança de colocar o preço mesmo na proposta? E se o cliente falar assim para mim, faz uma proposta, o que eu faço? Eu recebo muitos directs de Nutris falando isso para mim. Ana, e se o cliente me pedir uma proposta? Eu não sei o que falar. E aí, Nutris, outras vantagens a gente vai ver aqui nessa live também. A gente já tá vendo, né, aqui na live, outras vantagens da gente saber precificar. Porque, por exemplo, muitos Nutris ficam querendo saber o preço do concorrente para poder colocar um preço ou abaixo ou igual, tentando fazer o preço igual do concorrente. Poxa, eu não sei baseado em que o meu concorrente está fazendo preço, está calculando preço. Aqui não. Aqui na live agora, você vai começar a entender que você precisa saber a sua hora. Quanto vale a sua hora. Não quanto vale a hora do seu colega, do seu concorrente. Porque aí você, Nutri, determina, vale a pena eu pegar esse serviço por esse valor? Vale a pena trabalhar nesse patamar de preços? Então, essa live é para te esclarecer tudo isso. Por isso, juntando todas essas situações, você tem aqui um grande benefício em aprender a precificar. E esse grande benefício é, eu vou encontrar o valor da minha hora e a partir da minha hora trabalhada, eu vou ver quanto vou cobrar desse cliente e se vale a pena eu trabalhar por aquele valor, eu fazer um desconto ou eu negociar. Gente, negociar, a nossa palavra diamante da chave de hoje, hashtag negociação, tira você daquele status de Nutri do precinho ou aquela Nutri do pressão. A do precinho fecha um monte de contrato, faz tudo meia boca, porque vai fechando contrato aqui e acolá, quando vê, não dá conta de atender todo mundo, vai atendendo tudo meia boca. E a do pressão é aquela que só vai colocando preço e nunca ninguém vai contratando. Então, aprender a negociar tira você desse status da Nutri do precinho e da Nutri do pressão e traz você para a Nutri do preço justo. Justo para você,
justo para o seu futuro cliente também. E o que é negociar, Nutris? Negociar é algo que eu vou te dar um exemplo aqui agora, de uma aluna 5K. Ela entrou, se não me engano, na última turma. Ela não tem nem um mês ainda, fez um mês recentemente. E ela é a Vanderlice, lá de João Pessoa. E eu não sei se a Vanderlice tá aqui, né? Mas a Vanderlice contou pra mim que ela tá no zero da consultoria, saindo do zero também, como muitas de vocês. Falar nisso, me conta aqui, Nutris, quem aqui tá saindo do zero na consultoria? Levanta a mão aí pra mim, enquanto eu cumprimento as meninas que chegaram, né? Paloma, Virgílio, Matheus, Cíntia Nutri, muita gente que chegou, Natália, Marcelo, a Cláudia, Vanusa, muita gente aqui chegando. E me conta se você também está começando do zero ou se você já tem uma consultoria. Que eu vou dar o exemplo aqui da Vanderlice, lá de João Pessoa, essa aluna nossa 5K. O que aconteceu? A Vanderlice ainda não tem clientes. Ela está se preparando, né? Montando seus materiais, assistindo às aulas, começando a sair para fazer prospecção. Então ela não tem clientes ainda. Só que apareceu uma proposta de trabalho para Vanderlice. E essa proposta de trabalho, ela até já trabalhou nesse lugar. A proposta de trabalho veio para ela trabalhar período integral. E aí ela ficou numa dúvida danada. Por quê? Porque ela queria trabalhar para ganhar um dinheiro, quem é que não quer, né? Era uma substituição de uma colega que está de férias. Então ela ia substituir essa colega, período integral, ia receber o dinheiro. Ela falou, poxa, mas e agora que eu tô começando o curso Nutri 5K, tô começando a prospectar clientes, eu vou trabalhar o dia inteiro, vai complicar todo o meu projeto de montagem da minha consultoria. O que eu faço? A Vanderlice fez o certo, foi lá e assistiu os 3 módulos que já estavam liberados. Dentre um deles era o módulo de precificação e negociação. O que a Vanderlice fez depois que ela assistiu esse módulo? Ela foi lá no cliente e falou, olha, eu quero muito trabalhar, mas eu estou com um projeto novo, então eu proponho trabalhar menos horas e negociar o valor com você. O que você acha? A pessoa aceitou, Nutris. Ou seja, ela não queria que a Vanderlice trabalhasse ali. Ela já tem, um mês, né, de que ela está cobrindo as férias. Ela explicou o motivo, ela sentou à mesa com seu futuro cliente e fez uma contraproposta. Ela negociou carga horária, ela negociou valores. Entende, Nutri? Quando eu falo para vocês que a minha live é muito mais do que precificação, as minhas aulas, elas são muito mais do que passar uma tabela pronta para você, uma planilha pronta. As aulas e as lives que eu faço aqui são para ensinar você a se virar em situações como essa. E como é se virar? É aprender a se posicionar, é aprender a ter um posicionamento profissional, seguro, ético. Nutris, é sobre isso que eu falo aqui com vocês. É muito mais do que planilha. O que eu falo aqui para vocês é sobre como ser um profissional em excelência. E aí, proposta aceita, o que acontece? Já está trabalhando, continua fazendo as suas prospecções, assistindo as nossas aulas e com certeza vai fechar cliente. Por quê? Porque isso trouxe segurança para ela. Ela se sentiu segura, ela sentiu que ela estava pisando num terreno seguro, ela não se sentiu num pântano. Ela falou, poxa, eu estou pisando num terreno seguro. E isso vai fortalecendo a gente. Quanto mais terreno seguro a gente vai pisando, mais a gente vai se sentindo fortalecida para poder conquistar clientes, para poder fazer propostas, para poder precificar de forma justa e correta. Então, Nutris, esse é o motivo da live de hoje existir.
e de passar para você de forma simples. Olha, a Vanusa disse que legal, já vou fazer isso amanhã na minha entrevista. Tá vendo? E aí isso já traz segurança para você. E Vanusa, a gente aqui já tá querendo saber o resultado dessa entrevista. Eu já tô querendo saber como é que você vai negociar, o que você vai falar. Conta tudo pra mim, tá? Amanhã você já conta tudo, entra nos seus stories, conta pras colegas, marca o Domínio Nutrição pra gente poder contar isso para mais nutris se sentirem fortalecidas também e com certeza conquistarem aí os seus clientes. Nutris, mas às vezes quando eu vou falar de precificação, tem um monte de nutri que fala assim pra mim: ai, Ana, esse negócio de precificação complicado, eu não sou boa de matemática. E aí precificar, tem que fazer cálculo, tem que botar em planilha, eu não sou boa de Excel. E não, esse negócio eu acho que eu queria era uma tabela pronta, né? Mas Nutri, que eu vou falar aqui hoje pra você, você não precisa ser boa em matemática. Você não precisa de tabela de Excel. Que eu vou contar aqui para você, já tô, né, contando, porque a gente já falou aqui um pouco sobre negociação e isso faz parte de precificação, é um passo a passo simples. Então não tem que ser boa de matemática, não tem que ser boa de planilha de Excel, tá? Por quê? Porque a gente não vai fazer milhões de cálculos, a gente vai fazer cálculos aqui simples, para você aplicar hoje mesmo, que eu sei que tem gente aqui que já tá com proposta querendo, já na boca da botija. A Rafa, né, a Nutri Rafa já tá aí doida para fazer a proposta hoje à noite, entregar para o cliente amanhã, depois de amanhã já fechar esse contrato e já tá trabalhando segunda-feira, né, Rafa? E aí você depois vai fazer esse cálculo do jeito que eu vou passar aqui, vai também nos seus stories, conta para as meninas como é que você fez, para mais me marca, para eu poder colocar aqui também, para mais nutri se sentirem seguras como vocês estão se sentindo e como vocês vão conseguir os seus clientes. Bom, então vamos lá, gente. Pera aí um minuto, deixa eu tomar um gole d'água e achar aqui a minha sequência, porque ó, tudo preparadinho aqui para vocês, tudo feito com muito amor e carinho aí, para que vocês realmente hoje saiam daqui assim seguras, confiantes e já sabendo precificar. Então, bora lá. Então, Nutris, tem um jeito também, né, que eu sempre gosto de falar para vocês, que não que o meu jeito seja o certo, tá? Mas porque cada um vai pensar de uma maneira, então não dizendo que é para vocês que o meu jeito que eu vou passar aqui para vocês é o jeito certo, mas um jeito errado que eu vejo vocês fazendo muito é não se preparando para montar uma proposta. Eu vejo que vocês querem assim, do nada, nem sentar, não senta. Que é do nada que aparece um valor na sua cabeça e você coloca lá na sua proposta. E não é assim. Nutris, não é assim que as coisas funcionam. Para o jeito certo da gente precificar é você parar, sentar, pegar uma calculadora, papel, caneta e pensar no seu cliente. Então precisa, Nutris, parar. É errado demais você começar a pensar em precificação assim, olhando para o alto, para cima, ou sem parar, sem trazer para a mesa papel, caneta, calculadora e parar e pensar assim, o que eu vou fazer lá naquele meu cliente? Porque senão você simplesmente vai fazer o quê? Vai pegar a tal da tabela e aí vai acontecer o quê? Vai colocar um preço, não sabe se aquele preço está certo, não sabe se aquele preço está errado, não sabe por quanto tempo você vai prestar a consultoria. Enfim, você precisa parar e pensar, tá? Então esse é o jeito, não vou dizer que é o jeito, o único jeito certo, mas que é errado você não parar. Ah, Nutri, isso é. E outro erro também que os Nutris cometem é que eles vão embora para precificar
né? Por exemplo, eles recebem uma proposta de trabalho. Aí eles vão ou vão, como a Rafa, por exemplo, se não me engano, a Vanderlice, né? A Vanderlice recebeu uma proposta, ela não tinha ido prospectar, ela recebeu uma proposta. O que ela fez? Ela parou, ela sentou, ela analisou e ela foi lá para conversar com o cliente. E ela perguntou coisas para o cliente quando ela estava ali pensando, porque um jeito errado que a gente faz é, fui prospectei, apresentei meu trabalho, aí o futuro cliente falou assim para mim: ô Ana, faz uma proposta para mim. Aí eu vou embora para fazer a proposta. Mas eu não perguntei nada para ele do que ele queria, qual era a expectativa dele. Então, chega na hora que você senta, para e vai começar a anotar tudo que você vai fazer. Se você tiver dúvida, Nutri, não tema. Pega o WhatsApp e manda mensagem para o cara que está te contratando, para a pessoa que pediu para você fazer proposta. E tira todas as suas dúvidas com ele ou com ela. Isso não é se rebaixar, isso não é se humilhar, isso não é mostrar que não sabe. Nada disso, Nutris, nada disso. Isso é só mostrar para o cliente que você realmente está interessado em saber quais são as necessidades dele para você poder precificar direito, precificar justo para ele e para você também, tá? Então, o jeito certo de precificar é você dedicar um pouquinho do seu tempo, separar um momento especial para isso, levantar todas as informações que você precisa. Se faltou alguma, não fica com vergonha, chama o cliente no WhatsApp, telefona ou volta lá e pergunta as dúvidas que você tem. Lembra que o cliente não sabe fazer o que você faz. O cliente não é a autoridade nesse momento. Você que é. Então não tenha medo de fazer as perguntas e colher as informações que você precisa para poder montar a sua proposta. E hoje eu quero falar para vocês sobre a consultoria de alimentos. Como é que você precifica consultoria de alimentos focada aí na implantação das boas práticas. Então vamos lá. Caneta e papel aí na mão para começar a anotar o primeiro passo. Bora? Vamos ver como é que você vai fazer. Então, passo 1. Você vai pegar caneta, papel, calculadora, sentar e passo 2. Listar todas as atividades que você vai realizar naquele cliente. Então, a gente está falando aqui agora de uma precificação de consultoria de implantação de boas práticas, tá? Então, vamos entender essa consultoria de implantação de boas práticas. Bom, eu ofereci para o cliente boas práticas de fabricação e ele pediu uma proposta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou levantar todas as atividades que eu tenho que fazer naquele lugar que diz respeito a boas práticas de fabricação. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer documentos. Quais documentos? Vou ter que fazer um manual de boas práticas e vou ter que fazer os 4 procedimentos operacionais padronizados que fala lá na RDC 216. Tarefa 1, documentos. Manual de... Vai listando, hein, Nutris? E isso você está fazendo lá no seu caderno. Manual de boas práticas e os procedimentos operacionais padronizados. Quanto tempo eu vou gastar? O próximo passo é esse. Você vai se perguntar, porque aí você escreveu na manual de boas práticas, na frente você coloca quanto tempo eu vou gastar. E aí você coloca, será que se eu fizer 2 visitas em 2 visitas de mais ou menos 3 horas, eu vou conseguir fazer o manual de boas práticas? E aí você vai se perguntar, o lugar é grande, ele é cheio de operações, tem muitos colaboradores. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Então, vamos pensar que você sim, nossa, em 2 visitas, eu consigo fazer o manual de boas práticas de fabricação do meu cliente. Ainda mais se você for aluna 5K, né, Nutri? Que você tem um manual prontinho para personalizar. É só ir lá buscar, personalizar tudo lá para o seu cliente. Pensa, aí que você tá no ó do Borogodó. Bom,
E os procedimentos operacionais? São 4. Será que se eu for mais 2 visitas de mais ou menos 3 horas, eu também consigo fechar os procedimentos operacionais padronizados? Acho que sim. O lugar é uma panificadora, é um lugar pequeno, aí você vai pensar tudo isso. Se você ficar em dúvida, você vai ligar para o cliente, né? Uma dica de ouro aqui, gente, dica diamante aqui agora para vocês. Sempre que o cliente pedir para apresentar uma proposta para ele, pede para dar uma entrada lá dentro, para dar uma verificada como é que é o negócio dele. Se é um negócio grande, pequeno, se tem muita gente, se está muito bagunçado, se está desorganizado, se está mais ou menos. Dá uma passeada lá dentro quando o cliente pedir para fazer proposta. Dica diamante aqui para você. Bom, feito isso, você já falou, bom, então 1 mês eu já fiquei por conta de fazer documentos. Beleza. Vou colocar então que no primeiro mês vou fazer visita toda semana de mais ou menos 3 horas e vou fazer documentos. Mas implantação de boas práticas é só fazer documento, Nutri? Não! Implantação de boas práticas não é só fazer documento, não. Implantação de boas práticas é principalmente fazer aquele documento virar verdade lá dentro do cliente, fazer aquele documento funcionar. Então, o próximo passo, você vai pensar o quê? Quais são as atividades que você vai ter que realizar lá? Então, por exemplo, você tem que implantar um programa de limpeza e higienização de equipamentos. Você tem que implantar um programa de limpeza e higienização do ambiente. Você tem que implantar um controle de validade. Você tem que implantar o controle de temperatura. E para cada uma dessas coisas que você tem que implantar, que são as boas práticas de fabricação, você vai colocar as tarefas que você tem que fazer. Bom, então vamos lá. O programa de limpeza e higiene dos equipamentos. Em uma visita, eu vou conseguir coletar todos os equipamentos. Numa outra visita, eu vou... Paradinha, voltamos. Numa outra visita, eu vou conseguir fazer as planilhas de registro. Numa outra visita, eu vou treinar a minha equipe. Então, eu vou gastar 3 visitas para poder montar todo o programa de implantação de limpeza e higiene de equipamentos. E aí, então, vou colocar mais uma visita para ver se está tudo ok. É mais 1 mês de trabalho, 2 meses. Aí você vai, não, agora foi programa de limpeza de equipamentos, agora eu vou no programa de limpeza de ambientes. Aí, Nutri, para cada ação, você vai colocar as atividades que você tem que fazer lá. E isso, ai Ana, isso dá muito trabalho. Uai, mas não é trabalho que você quer? Não é trabalhar que você quer? Então o que você faz? Vamos rememorar os passos? Porque deu uma travadinha na live, né? Vamos rememorar os passos? Vamos lá. Passo 1. Peguei caneta, papel, calculadora, sentei. Agora vou respirar fundo. Passo 2. Respirar fundo. Passo 3. Vou listar todas as atividades que eu vou fazer lá no meu cliente. E vou colocar na frente quanto tempo eu estimo que eu vou gastar para realizar essas atividades. Combinado? Nutris, quando você for listando tudo, você vai então pensar, normalmente visitas de consultoria, a gente fica no nosso cliente em média 3 horas. Então vamos supor que você vai fazer ali 3 horas e você vai colocando todas as suas tarefas. Você olha e quando você terminar, você vai ter levantado tudo que você precisa fazer e aí você vai colocar assim, nossa, eu vou gastar 9 meses para montar e implantar todas as boas práticas lá. Vou gastar mais ou menos 9 meses. Então, eu vou colocar mais 3 meses, vou colocar 1 ano. Por quê? Porque podem acontecer imprevistos e aí eu preciso de fazer as visitas técnicas, né, também, de supervisão. Então, eu vou colocar os 9 meses mais os 3 meses aí para verificar se está tudo ok.
Então, vou fazer uma proposta de 1 ano para o meu cliente. Mas quanto que eu vou cobrar por mês desse cliente? Agora chegou a hora. Quanto que eu vou cobrar 1 mês? Eu vou fazer uma proposta de ficar 1 ano. E quanto que eu vou cobrar por mês do meu cliente? Vamos lembrar que quando você estava fazendo a sua lista de atividades, você estava colocando que você ia toda semana, ia ficar lá 3 horas mais ou menos, e você ia conseguir realizar todo aquele trabalho? Então, o que acontece? Se você vai 3 horas por semana, você vai 12 horas no mês, certo? Ah, então, combinado. E se eu vou 12 horas no mês? Quanto que eu vou cobrar, Ana? Agora tá na hora de você pegar a tabela, Nutri. Agora você pega a tabela. E aí eu sugiro você pegar a tabela da Federação Nacional de Nutricionistas, porque ela é nacional. Mas é uma sugestão, você pode pegar do sindicato da sua cidade, você pode pegar do conselho da sua região, enfim. Eu gosto muito da nossa tabela da Federação Nacional de Nutricionistas. E aí eu vou olhar o valor da hora técnica que a tabela sugere. E aí o que ela diz? Ela diz lá que a nossa hora técnica de consultoria custa R$ 126,11. E agora, o que você faz? Eu não falei que era simples? A conta é simples, gente? A gente não estava trabalhando lá. Quando você fez a conta, você entendeu que você vai precisar de trabalhar 1 ano para implantar as boas práticas. E aí você vai trabalhar em média 3 horas por semana e isso significa 12 horas por mês. Multiplicado por R$ 126,11, deu R$ 1.513,32. Pronto. Então, serão 12 parcelas mensais de R$ 1.513,32. Para você fazer o manual, para você fazer os 4 procedimentos operacionais e para você implantar os programas de qualidade das boas práticas durante 1 ano. Pronto. Você viu que... Fala para mim, Nutri, agora eu quero ouvir de você. É complicado fazer isso? É difícil fazer essa conta? Você precisa de tabela, de planilha de precificação, de Excel para fazer essa conta? Não, né, Nutri? Por quê? Porque você identificou o valor da sua hora. Aí, Nutri, você pode falar assim para mim: nossa, Ana, mas é muito longe de onde eu moro, eu vou ter que pegar um Uber, porque não tem ônibus ou eu não tenho carro. Aí você vai adicionar um valor que você achar que deve. Outra coisa, você pode olhar e falar assim: não, lá é muito complicado, é muito serviço, lá tem muitas variáveis, eu vou cobrar um pouco mais do que o que a tabela do nutricionista disse. Vou fazer a conta com R$150. E aí você vai lá e faz a conta com R$150. Quanto será que deu? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos ver quanto que deu se eu fizer a conta aqui de 150 vezes R$16. R$2.400. Aí você vai falar: não, mas 2.400, será que eu vou fechar um pouquinho menos? Tá entendendo as contas aí que você vai fazer conta? Mas você vai fazer conta em cima de algo palpável, Nutri. Você vai olhar e falar assim: R$1.500 para eu ir trabalhar nesse lugar, vale a pena? Eu tô disposta a ir toda semana, ficar 3 horas lá naquela panificadora, implantando por R$1.500? 1.513? Não, lá é muito serviço, eu preciso de um pouco mais. Vou oferecer 2.400. E aí você vai: e se ele me pedir desconto? Ah, se ele me pedir desconto, eu vou fechar até R$1.950. Porque menos do que isso eu não vou trabalhar lá. Porque lá é muito trabalho. Pode ser que você chegue num lugar
que seja, vamos supor, uma sanduicheria, como eu fui recentemente. Só é o marido e a mulher, só tem os dois, só funciona à noite, nem é todos os dias da semana. É pequenininho o lugar. E aí, vamos que eu fizesse essa mesma conta aqui. Eu ia falar, e aí eu chegasse lá para ele e apresentasse. O que ele ia falar assim? Nossa, Ana Emília, ficou caro para mim. O que eu ia falar para ele, gente? Será que eu ia baixar o preço? Será que eu ia dar desconto? Aí eu vou falar assim para ele, olha, vamos supor que ele chama Marcelo. Marcelo, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos entender então se seu negócio realmente é menor, eu não vou precisar de vir todas as semanas, todas as 3 horas na semana, eu vou vir só 3 vezes no mês, então eu vou trabalhar 9 horas no mês, 9 horas vezes os 126,11, 9 vezes 126,11, deu 1.100. 1.100 fica bom para você? E aí, Nutris, viu que eu não dei desconto? Eu negociei hora. E eu ainda poderia dar desconto, porque vamos supor que você queira trabalhar com a sua hora mais em conta. Você sabe que a nossa tabela permite isso, gente? Permite sim, viu? Vou contar para vocês um segredinho da tabela da federação e de qualquer outra tabela. Quando você pegar na tabela, logo no comecinho, lá em cima, antes de estar a tabela propriamente dita, você vai ver uma coisa escrita assim, unidade de serviço de alimentação. Aliás, não é unidade de serviço de alimentação, não. É unidade de serviço. É isso mesmo, unidade de serviço de alimentação. Sabe quanto que está essa unidade de serviço hoje? R$ 84,06. Então a tabela permite que você cobre a sua hora R$ 84,06. Agora, você é que tem que ver se R$ 84 está bom para você. Viu, gente, como é que fica fácil? Você agora consegue pensar sobre o seu trabalho, você consegue pensar sobre desconto ou não, você consegue negociar, porque você é que está com o cajado na mão. Por que isso é tão difícil para a gente às vezes? Porque nós fomos treinados a entregar currículo, nós fomos treinados a receber e não negociar. Olha, vou te contratar para te pagar R$ 2.500 para você trabalhar 40 horas semanais para mim. Você aceita ou não aceita? É assim que a gente vivia antigamente. Mas no mundo atual, né, de negócios, as coisas estão mudando muito. E esse serviço formal de CLT está acabando. E outra coisa, essa hamburgueria, como é que ela vai pagar o piso salarial para mim, R$ 3.500, para eu ir ficar 44 horas lá, sendo que ela nem fica aberta 44 horas por semana? Como é que eu vou trabalhar lá 44? Então, existem serviços de alimentação que precisam do nosso conhecimento, que precisa da nossa consultoria, mas que não precisa de assinar a nossa carteira, que a gente fica lá 44 horas. A gente pode ficar lá uma vez por semana, 3 horas, 4 horas, 2 horas. Fechou? Deixa eu ver se você... As dúvidas... Vamos agora às dúvidas? Bora olhar as dúvidas? A Ellen acabou de colocar assim, Ana, olhando para o local, ajuda a gente a escolher o melhor valor para ambos, né? Exatamente. Olhar para o local... Por isso que lá no comecinho da live, lembra que eu falei para vocês? Personalizem. A proposta, a precificação tem que ser personalizada para cada tipo de cliente, para cada tipo de atividade que você vai fazer. A Lu Oliveira falou assim, boa noite, no caso de implantação das boas práticas, eu cobro as horas trabalhadas e os custos. Ou vou cobrar pelo manual, treinamento dos funcionários, mais as horas trabalhadas e mais os custos. Lu, fica a seu critério. Eu cobro as duas formas. Vai depender, como eu falei, do tipo do cliente. Por exemplo, atualmente eu fechei um contrato, onde eu fechei um contrato primeiro para elaborar todos os documentos. Então eu pus preço nos documentos, mas calculando quantas horas que eu ia trabalhar lá para fazer documentos.
tá? E depois que eu fechasse os documentos, eu fiz uma outra proposta para ele para trabalhar com a implantação desses documentos, tá? Que aí seria a implantação das boas práticas. Por que que eu escolhi fazer assim com esse cliente? Primeiro, é um negócio que está começando do zero, absoluto zero. É uma indústria bem pequena, trabalha apenas o dono da indústria e mais uma pessoa. E aí eu não tinha nem o que fazer lá ainda, porque a indústria tá no zero. Tava abrindo CNPJ. Aí o que que eu fiz? Eu fiz a proposta de elaborar os documentos para ele, porque a gente já tinha o local. Então a gente foi fazendo os documentos, vamos levar para a vigilância aprovar. E feito isso, quando ele começar realmente a funcionar, aí a gente vai começar a implantação das boas práticas. Então esse foi um jeito que eu fiz a proposta, ele aceitou assim. Outro cliente também que eu fechei recentemente, né, que na verdade eu ainda não fechei, que eu fiz a proposta. Essa é uma franquia de pizza. E aí no caso, ele já tem parte dos documentos prontos. Então eu calculei como eu fiz hoje aqui para vocês. Já a hora embutida a elaboração dos documentos. Então, parte do meu tempo eu vou elaborar documentos, parte do tempo eu vou fazer a visita. Então, isso é muito individual, personalizando para cada tipo de cliente. E aí a Ellen falou, é o mesmo raciocínio, separado também cobra por hora. Também. Eu sempre, gente, vou cobrar por hora trabalhada. Por quê? Porque eu, Ana Emília, na minha consultoria Atento, entendi que eu sou mais justa comigo e com meu cliente cobrando por hora trabalhada. Aí você vai falar assim pra mim, Ana, você cobra o preço da tabela? E eu vou responder pra você, eu não cobro mais o preço da tabela. Eu hoje tenho uma planilha de custos, tá, gente? Por quê? Porque eu não sou sozinha mais. Então hoje a Atento, olha só, a Atento tem um escritório, ela paga aluguel, ela paga água, ela paga luz, ela paga condomínio, ela paga telefone. A Atento tem uma pessoa responsável pelo departamento financeiro e departamento pessoal. A Atento tem 1, 2, 3 nutricionistas contratadas. A Atento tem impostos para pagar, porque ela tira nota fiscal todo mês. A Atento tem uma pessoa que foi contratada para cuidar das redes sociais. Então, o que acontece? A minha hora e tem o meu trabalho, que sou supervisora das nutricionistas. Então, eu preciso colocar tudo isso no meu custo. Às vezes, você vai fazer uma proposta e eu vou fazer e eu não vou conseguir cobrir a sua proposta. Por quê? Porque você tá sozinha nessa. Eu tenho que colocar um monte de custo aqui por trás, tá? E aí, hoje tá, Nutris? Hoje. Não é há 20 anos atrás, tá? 20 anos atrás, eu aprendi a cobrar por hora trabalhada. E achei que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Se eu vou fazer ficha técnica, eu vou fazer a mesma conta. Quantas horas eu vou trabalhar lá? Quantas horas eu vou gastar para fazer as fichas? Quantas fichas técnicas tem que fazer? Essas fichas técnicas já têm receita? Essas receitas têm a porção? Essas receitas são tem medida caseira e tem peso? Eu vou precisar de ir lá para acompanhar ou eu posso confiar na receita? São perguntas que eu vou fazer para o dono. E são quantas fichas técnicas? Ah, então eu vou conseguir fazer quantas fichas? Porque pensa bem, às vezes, quanto é o valor hoje de ficha técnica? Gente, lá na nossa tabela de honorários. Vamos pegar esse caso, eu acho que é muito interessante. Pegar esse caso aqui, deixa eu colocar aqui, tabela de honorários, estou entrando aqui na... Vamos olhar aqui essa questão da ficha técnica.
porque até a Rafa foi a primeira que fez a pergunta e ela quer saber, né? Ela tá com uma proposta aí para fechar a ficha técnica, para fechar a POP. Olha lá, ficha técnica por ficha, R$ 336,24. Tudo bem, vamos supor que você foi chamada para fazer 87 fichas técnicas. 336,24 vezes 87 ficha técnica. Deu R$ 29.252. R$ 29.252,88. Vocês acham que é muita ficha técnica, 87, gente? Não é não. Uma panificadora de supermercado costuma ter em média de 70 a 100 produtos diferentes. Um restaurante self-service, por exemplo, às vezes tem mais do que isso. Então, pensa, vamos fazer uma conta um pouquinho menor. 40. Nossa, fui chamado para fazer 45 fichas técnicas. 45 vezes 332. 45 vezes 332. R$ 14.940. Já imaginou quando você colocar esse preço aí lá pro dono do lugar? Será que ele vai fechar esse valor? Será que ele não vai levar um susto, cair durinho, petrificado com esse valor? Então, o que eu entendi? Eu vou perguntar para essa pessoa: você tem pressa dessas fichas técnicas? Porque se você tem pressa da ficha técnica, você vai ter que desembolsar um valor maior, mais rapidamente. Se você não tem tanta pressa assim, a gente pode ir fazendo as fichas técnicas gradativamente. E aí eu vou lá, vou pensar, se eu for lá uma vez por semana, ficar lá 3 horas, eu vou conseguir fazer quantas fichas técnicas? Se ele já tiver as receitas todas prontas, em 3 horas eu vou fazer quantas fichas técnicas? E aí eu vou cobrar por hora que eu estou trabalhando lá. Mas assunto de ficha técnica, dei essa pincelada aqui para a Rafa poder conseguir fazer o cálculo dela. Mas a gente pode trabalhar com isso em uma próxima live, tá? Para a gente definir melhor. Mas fica claro para vocês isso? Vamos ver aqui as dúvidas que os meninos têm. A Faiane diz: boa noite, Ana. No exemplo que você deu de ir no cliente 3 vezes, você falou de 3 vezes durante na semana ou 3 vezes no mês? 3 vezes no mês. 3 vezes, mais ou menos 3 horas em cada vez que eu for lá. Visitas de consultoria, Nutris, quanto tempo a gente gasta numa visita de consultoria? Entre 2 a 4 horas por visita. Lógico que vai depender, por isso que é tudo muito personalizado. Depende do que você vai fazer, depende do que foi combinado. Tem cliente que você vai 2 vezes por semana? Tem cliente que você vai 2 vezes por semana. Tem cliente que você vai só uma vez no mês. Então tudo isso é muito personalizado, mas eu tô falando aqui uma média para ficar fácil para vocês, especialmente para quem está pensando em implantar boas práticas. Essa é uma boa média, ir uma vez por semana, 3 horas mais ou menos, se for um lugar mediano. Se for um lugar muito grande, aí tem que ir mais vezes. Cristina até falou, vai ter um infarto, a Isa quase caiu quando eu falei. Perguntar o budget é imprescindível, o Matheus colocou. O que é o budget, gente? É quanto o empresário está disposto a pagar. Quanto que ele tem de orçamento para aquilo? Muitos empresários já falam para você na hora. Quando você vai ficando mais traquejada nisso, por isso que precisa fazer, você vai aprender a perguntar para ele. Na hora que você apresenta a proposta, ou antes de apresentar a proposta, quanto você tem de orçamento para a segurança de alimentos? Para as boas práticas de fabricação. Nossa, esse curso é vida, minha gente, pois eu era o desespero em pessoa. A Matheus também falou que de acordo com a complexidade do local. Parece que a gente tinha mais perguntas lá para trás. Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui. Uma pergunta da Thali, que tinha uma dúvida com a mudança da legislação sobre tabela nutricional. Thali, a mudança da legislação é com relação à rotulagem, né? Aos rótulos. Então, supermercado, padaria tem muitos produtos, como podemos precificar isso? Se for tabela nutricional,
eu cobro como falei para vocês, do mesmo jeito, tabela nutricional, eu cobro por quantas horas eu vou gastar para fazer o cálculo do valor nutricional, tá? Agora, rótulo, gente, não estou trabalhando com rótulo nesse momento, tá? Tô esperando a legislação entrar, as coisas entrarem nos eixos, para ir ver se eu vou cobrar por rótulo ou se eu vou cobrar por hora trabalhada, tá? A Natália tem uma pergunta também, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Na tabela nutricional alterou apenas o açúcar adicionado, como a Natália está falando. A Joseilda, boa noite, Ana. No caso da licença sanitária, no campo RT, é o nome da nutricionista que coloca licença sanitária no campo RT. Joseilda, que tipo de negócio de alimentação que é? É importante entender qual é o tipo do negócio de alimentação, tá? Se for responsável, se for restaurante, se for alguma área de alimentos, aí sim é o nome do nutricionista que vai ser responsável técnico. Só que para ser responsável técnico, você não pode simplesmente ir lá e colocar seu nome, tá? Responsabilidade técnica é tema de outra live. Responsabilidade técnica Nutris, você tem que ir ou ligar ou mandar e-mail para o conselho, preencher uma série de documentos e aí então o conselho vai mandar para você quantidade de horas que você tem que trabalhar e aí você vai poder colocar seu nome lá, tá? Mas você vai ter que estar registrada no conselho como responsável técnica, aquela empresa também, tá? A Cristina diz que tá achando as coisas de rotulagem bem complexas. Eu tô me abstendo por hora, tô esperando as coisas se assentarem para depois eu estudar isso com calma também, Cristina. Então, não estou, nesse momento, trabalhando aí com rotulagem, tá? E tô me abstendo também de responder perguntas sobre rótulos, ficha técnica, valor nutricional, tabela nutricional, tudo bem. Mas rótulos não tô respondendo. Acho que tem pessoas mais competentes aí do que eu no mercado para trabalhar com rótulo, né? E eu sou aqui das boas práticas de fabricação, da ficha técnica, do layout, da tabela nutricional. Então, se forem dúvidas dessa alçada aí, normalmente eu costumo responder de cara. Mas de rotulagem eu tô deixando para outras pessoas que estão mais competentes do que eu, trabalhando exclusivamente com isso, né, gente?